nosso tema da aula de hoje é direito administrativo. Bom, pessoal, a gente já falou de direito constitucional. Nessa disciplina, instituições de direito público e privado, nossa primeira parte foi toda uma base sobre o direito, as normas de introdução ao direito brasileiro, uma ideia sobre o ordenamento jurídico. Então, nós fizemos essa base e agora a partir do direito constitucional, nós passamos a entrar numa visão geral de cada uma dessas áreas. A gente viu direito constitucional, hoje a gente vai começar a falar do direito administrativo, depois vem direito civil, direito ambiental, direito do consumidor. Então, nós escolhemos algumas áreas para que vocês possam ter essa visão sobre o direito público e o direito privado, tá certo? E hoje, aí, dentro da visão sobre direito público, nós começamos, então, com direito administrativo, tá? Então, eu indiquei para vocês, e aí a base da aula de hoje está nesse livro da Miriam Fialques, Direito Administrativo. Você vai encontrar a coordenadora José Roberto Neves Amorim, você vai encontrar na biblioteca virtual aí da Unitim, tá bom? Então, basta você acessar o link e você vai ter, então, o material escrito. O que você vai ter aqui no PowerPoint então, um resumo desse material, tá certo? Um resumo claro, um pouco de ampliação também e as explicações para que vocês possam acompanhar direitinho, tá? E nós começamos, para falar de direito administrativo, localizando esse direito administrativo. Pelo gráfico, nós temos uma divisão tradicional do direito. Essa divisão tradicional, ela remonta o direito romano, que dividia basicamente o direito romano em direito público e direito privado, tá certo? Sendo que o direito público, ele envolve as relações em que o Estado é parte, né? O Estado contra o particular. Então, todas as relações jurídicas em que o Estado é parte seriam direitos públicos. E o direito privado seriam aquelas relações jurídicas entre pessoas, entre os particulares, tá certo? Entre os indivíduos cidadãos, não envolvendo o Estado. E o direito administrativo, então, você verifica aqui, tá? Ele está localizado exatamente, vou colocar aqui de amarelo, aqui. Veja, o direito público, ele se divide em interno e externo. O direito externo seria o direito internacional público, de Estado para com outro Estado nacional, e dentro do direito, no plano interno, nós temos o direito constitucional, administrativo, penal, tributário e direito processual, tá certo? Não vamos entrar ali para o direito privado, apenas para a gente localizar aqui aonde se encontra o direito administrativo, ok? Então, vamos seguir. Vamos tentar conceituar direito administrativo. Cada livro que você pesquisar, você vai encontrar um conceito de direito administrativo, tá certo? E, obviamente, esses conceitos poderão adentrar em um determinado aspecto do direito administrativo e outros doutrinadores vão destacar outros aspectos. Eu vou aqui apresentar para vocês três doutrinadores que são clássicos do direito administrativo. Há muitos e há alguns bem mais novos, tá certo? Mais modernos. Então, primeiro, você vai encontrar nesse livro que tá sendo aí indicado, vai encontrar o conceito de direito administrativo para Maria Silva Zanella de Pietro. Ela diz que o direito administrativo é ramo do direito público e tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os seus bens que utiliza para a consecução dos seus fins e natureza pública. Veja, eu já vou destacando aqui
em cada conceito alguns elementos, tá? Vocês verificam aqui, ó. Primeiro, ela vai focar a Zanella, ou a de Pietro, ela foca no ramo do direito público. Então, ela já localiza o direito administrativo como um direito no ramo do direito público. Outra coisa que ela destaca é qual é o objeto desse direito administrativo. Ela tem por objeto a administração pública. Mas em que consiste a administração pública? Nos órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que compõem a administração pública. Então, o direito administrativo ela tem por objeto estudar a administração pública, ok? Que é composta por órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas, ok? Agora, essa administração pública, ela tem uma atividade. Então, o direito administrativo, ela tem como objeto a administração pública e a atividade jurídica não contenciosa. Então, eu destaco aqui porque é uma atividade jurídica não contenciosa, porque a função do Estado, a função não contenciosa é administrativa, né? Então, isso indica a função administrativa do Estado, uma vez que o contencioso, ele pertence à esfera judicial, tá certo? A esfera judicial. Então, a administração pública é a atividade não contenciosa, ou seja, onde não há o conflito, tá certo? Os conflitos são resolvidos pela esfera judicial, tá ok? A administração, obviamente, ela vai ter um processo administrativo, tá ok? Mas ela nesse âmbito, ela resolve administrativamente, mas não impede que uma pessoa que esteja requerendo um direito administrativamente, diretamente à administração pública, possa ingressar no Poder Judiciário, ok? Então, vamos destrinchando esse conceito. O objeto do direito administrativo é a administração pública, na sua atividade não contenciosa, que exerce e os bens de que se utiliza, ou seja, porque tudo aquilo que está no âmbito da autoridade da administração pública são bens públicos, ok? São esses bens públicos que ela vai administrar. Os bens públicos para a consecução de seus fins. Então, finaliza esse conceito destacando que a atividade da administração pública tende para um fim, que é de natureza pública, ou seja, o direito administrativo, a administração pública tem uma finalidade, natureza pública, e não a natureza privada. O segundo conceito que eu trago é do Celso Antônio Bandeira de Mello, e aí ele diz que o direito administrativo é ramo do direito público, mais uma vez destacando, que disciplina a função administrativa. Então, o que ele destaca? Ele destaca a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que exercem. Então, o direito administrativo tem um foco na função administrativa, que é exercida primordialmente pelo Poder Executivo. E um outro doutrinador muito conhecido da área do direito administrativo é o Eli Lopes Meireles. Para ele, o direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos. Veja, já começamos a destacar. Ele chama atenção primeiro para um conjunto de normas. E ele não usa o termo normas, ele usa o termo princípios jurídicos, ou seja, num sentido de ser muito mais abrangente do que a norma. Então, é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que rege as atividades públicas, porque nós temos o direito privado, nós temos normas que regem as relações privadas, mas o direito administrativo, ele está focando nas normas administrativas que regem atividades públicas, que tendem a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, eu destaco também no conceito dele os fins desejados pelo Estado. Qual é o fim desejado pelo Estado, né? Então, entende-se que o fim desejado pela administração pública, pelo Estado, é o interesse público ou coletivo. Não é o interesse do indivíduo, mas o interesse da coletividade. Nossos representantes ali estão para nos representar o povo e atender os fins e as necessidades de interesse
público, ok? Então, nós temos aí 3 conceitos, e esses são os elementos que eu gostaria de destacar dentro do conceito de administração e direito administrativo, tá? O segundo tópico que eu quero chamar a atenção é para as funções administrativas. Nós falamos sobre isso, quando falamos dos poderes, os 3 poderes, nós temos funções típicas e funções atípicas. Então, a função administrativa, ela é típica de qual poder? Do poder executivo. Mas os outros poderes, eles também podem exercer uma função administrativa? Sim. Na sua função atípica, né, excepcional, os outros poderes também exercem a função administrativa numa função atípica. Lembrando, poder executivo responsável, né, sua competência é executar, pôr e aplicar as leis, certo? Executando e administrando de acordo com a lei. O poder legislativo, ele elabora as leis que vão regular as atividades do poder executivo, e o poder judiciário julgará, né, a conformidade com as leis. Mas o poder judiciário também exerce funções administrativas internas, quando distribui os seus órgãos, os seus departamentos, certo? Quando tem o poder disciplinar, por exemplo, no poder legislativo. Então, nós temos funções atípicas entre outros poderes, os 3 poderes. Quarto ponto que eu quero, então, entrar agora, fala sobre as fontes do direito administrativo. É mais também uma revisão do que nós já falamos, tá certo? Nós já falamos sobre fontes do direito. E o direito administrativo também se pauta por essas fontes. O que é fonte? Lembrando que fonte tem a ver com, uma tradução seria um nascedouro, a origem do direito. Então, de onde nasce o direito administrativo? O que gera o direito administrativo? O Miguel Reale, ele diz que, além de ser fonte, ele diz que a fonte é um processo, são os processos e meios em virtude dos quais as regras jurídicas são positivadas e com legitimidade e obrigatoriedade, né, com legítima obrigatoriedade. Então, ele destaca que seriam os meios e processos que geram essas leis, que positivam, né, tornam as regras jurídicas positivadas para dar obrigatoriedade às regras jurídicas. Enfim, então, fontes é onde nasce o direito, aquilo que dá base ao direito. Quais seriam essas fontes conhecidas? A lei, o costume, os princípios gerais do direito e a jurisprudência. A lei é a fonte principal, destacamos isso, né? O nosso ordenamento jurídico, ele é baseado na lei e não nos costumes ou jurisprudência. Nosso sistema ordenamento jurídico brasileiro tem como fundamento, principal fonte, a lei. Então, que leis são essas? A Constituição, como lei maior, leis complementares, leis ordinárias, federais, estaduais, a medida provisória, os atos normativos mais simples, ou seja, toda norma emanada do poder público é que está dentro desse conceito genérico, geral, de lei, tá certo? Não só desde a Constituição ao ato normativo mais simples, como uma portaria, por exemplo, nós teríamos aí a lei como fonte do direito administrativo. A vigência, nós falamos que ela pode ser expressa, tá certo? Na própria lei, declarando o tempo que ela vai entrar em vigor e o tempo que ela vai vigir, ou então obedecendo, por exemplo, aquela regra da LINDB, tá certo? Do tempo necessário para que ela entre em vigor. A revogação, nós vimos que ela pode ser expressa ou tácita, ou seja, a lei nova pode já vir declarando qual é a parte da lei que vai ser modificada, se no todo ou em parte. Se é no todo, então é uma revogação total. Se é apenas um artigo, tá, ou parte de um artigo, é uma revogação parcial. E o direito administrativo, não há importante dizer que nós não temos um código, tá certo? De direito administrativo. Nós temos, por exemplo,
No direito do trabalho, nós temos a consolidação das leis trabalhistas. Nós temos o Código de Direito Civil, nós temos o Código Penal. Mas o direito administrativo, nós temos leis esparsas. Nós não temos uma codificação, uma reunião, uma consolidação de leis administrativas. Okay? Nós temos leis para diversas áreas da administração. Costume. Quanto ao costume, nós vamos lembrar que são o quê? Reiteração uniforme de comportamento, tido como social, tido como obrigação pela consciência popular, e daí também entendendo que esse comportamento ele surge de maneira espontânea, ok? Bom, não há unanimidade com respeito ao uso do costume como fonte do direito administrativo. Nosso direito administrativo ele é basicamente, fundamentalmente legal. Os princípios gerais do direito nada mais são do que declarações teóricas que são fundamentais para dar base às teorias, às normas e à legislação. Então, o que são os princípios gerais? São declarações jurídicas teóricas fundamentais que servem de base para todo o ordenamento jurídico, para todas as legislações. A fundamentação dos princípios gerais do direito, o principal artigo que nós temos, pessoal, de princípios do direito administrativo estão no artigo 37 da Constituição Federal. Mas nós também encontramos em outros artigos princípios que nós vamos falar ainda nessa aula, tá bom? Existem, então, outros na Constituição, como o processo legal, o artigo 5º, inciso 54, é um princípio, né, administrativo, usado pelo direito administrativo, que não está no artigo 37. Porém, o artigo 37 é o principal artigo que traz princípios da administração pública. Por fim, nós temos a jurisprudência, tá? A jurisprudência seria o conjunto, né, de julgados no mesmo sentido. Lembrando que nós não adotamos aqui a jurisprudência como base principal dos julgamentos, como base principal de resolução dos conflitos. Porém, com a Lei 11.417 de 2006, nós temos foi criada a súmula vinculante, e essa súmula vinculante que está lá no artigo 103 da Constituição, 103A, inseriu essa súmula vinculante. E a súmula vinculante, ela vincula, ela liga, né, a administração pública, ela obriga a administração pública, tanto direta e indireta, a seguir aquele julgamento, a seguir aquela decisão, tá certo? Então, essa é a súmula vinculante. Com relação à interpretação do direito, nós queremos destacar que visa buscar o quê? O verdadeiro sentido, né, da norma, a correta aplicação da norma jurídica. Então, interpretar o direito seria buscar o verdadeiro sentido, o sentido real da norma e a sua aplicabilidade. E aí a gente falou também disso, né, nas aulas da Lindig, a gente falou sobre técnicas de interpretação, pois você vai revisar, nós temos lá a interpretação gramatical, a interpretação gramatical ou literal, lógica, sistemática, histórica e teleológica, ou também chamada de finalística, tá certo? A gente não vai explicar isso aqui porque foi aula já passada anteriormente, apenas para você entender que dentro do direito administrativo, como de outros ramos, também é necessário fazer a interpretação das normas. E essa interpretação pode seguir uma dessas técnicas. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, a gente vai entrar agora num outro ponto, que é a administração pública. Falamos do direito administrativo, falamos que o objeto do direito administrativo é a administração pública, e a sua função e a sua finalidade, tá certo? Do interesse público. Nós falamos das fontes do direito administrativo e agora entramos no assunto, no tema administração pública. O que vem a ser a administração pública, né? Para a Maria Silvia de Pietro, nós temos
dois sentidos para interpretar a administração pública. O sentido objetivo, formal ou orgânico, e o sentido objetivo ou material ou funcional, né? No sentido subjetivo, subjetivo tem a ver com o sujeito, tá certo? Por isso, vamos ligar esse sujeito e orgânico, tá certo? Então, num sentido de quem é que personaliza a administração pública, né? Então, são os entes que exercem a atividade administrativa. E quem são esses entes? Nós temos uma PJ pública, né? Uma pessoa jurídica de direito público, os órgãos públicos, os agentes públicos, as empresas públicas, são estes que seria a administração pública no seu sentido subjetivo, ou seja, de sujeito que representa a administração pública. No sentido objetivo, material ou funcional, significa a própria natureza exercida pela administração pública, tá certo? Ou exercido pelos sujeitos que estão investidos de função pública, tá certo? Então, um agente público, um guarda de trânsito, por exemplo, ele está ali investido da função pública. Então, nós temos ali a administração pública sendo exercida na pessoa do guarda público, tá certo? Nós temos a função administrativa, tá certo? Exercida pelo sujeito investido de função pública. Então, são esses dois sentidos. O sujeito que representa a administração pública e o próprio exercício da função pública, que seria o sentido objetivo ou material. Atividade e função da administração pública. São várias, como vocês podem ver aí na nossa ilustração. Nós temos a normativa, né, a atividade normativa, prestacional, limitadoras de direitos, organizacional, contábil, tributária, punitiva, econômica, social, pesquisa, planejamento. Vamos dar um enfoque em cada uma delas, né? Então, a atividade normativa, na elaboração de leis, a atividade prestacional, quando a administração pública, ela presta serviços públicos, limitadora de direitos. Nós estamos vendo agora, mesmo nesse período de pandemia, a administração pública limitando o nosso direito, né, de liberdade de ir e vir, certo? Definindo, por exemplo, os comércios essenciais que podem ser abertos, como pode funcionar, os comércios que não estão autorizados a abrir, a não permissão de aglomerações. Então, isso é a função, uma atividade da administração pública, atividade limitadora de direitos, tá certo? A desapropriação é um exemplo disso também, porque ela vai tirar uma propriedade e usar para dar uma outra finalidade. Nós temos a atividade fiscalizadora, onde se verifica o cumprimento de normas, exemplo, no trânsito, o guarda de trânsito, ele está fiscalizando a aplicação da norma, certo? Se a pessoa está obedecendo o Código de Trânsito e não obedecendo, teria aí uma outra atividade, que seria a atividade punitiva. Na atividade contábil, né, onde o Estado, nessa atividade, a contabilidade dos órgãos administrativos. Tributária, né, onde a administração lança tributos para poder prestar os serviços de interesse coletivo. Na atividade punitiva, quando impõe sanções aos particulares quando desobedecem às normas. Na função econômica, quando a administração ela atua na economia, tanto direta quanto indireta, para exemplo, no controle de preços, tá certo? Visando garantir o equilíbrio das finanças do Estado. A questão na atividade de pesquisa que pode ser tanto na área científica quanto técnica, de planejamento, cultural e várias outras atividades. São apenas alguns exemplos aí para vocês. Dentro dessa atividade da administração pública, ela exerce essa atividade, tá certo? Com que a autoridade, a administração pública, ela exerce essas atividades. Nós dizemos que a atividade, ela se investe de um poder. E esse poder, ele é emanado do próprio ordenamento jurídico.
Por isso que a Constituição é a base do Estado e é a Constituição que dá autoridade para que a administração pública possa exercer as suas funções. Então, quando ela tem essa autoridade, que é garantida pelo ordenamento jurídico, certo? É um poder que é conferido à administração. Dentro dessa palavra poder, nós temos, inclusive, um ponto específico chamado poderes da administração pública. Nós temos uma palavra que eu quero chamar a atenção, que é o poder-dever. O que é o poder-dever? Nada mais é do que essa obrigação que é imposta ao agente público ou à autoridade, tá certo, pública, de tomar providência quando o interesse público estiver envolvido. Então, ele tem o poder e tem o dever de exercer a atividade pública, porque é interesse público que está envolvido. E aí, exatamente, entramos nesse tópico que são poderes da administração. Bem, quais são os poderes da administração? Nós temos, primeiro aí, o poder vinculado. Nós temos esses dois poderes que são precisam ser explicados juntos. Poder vinculado e poder discricionário. O que seria um poder vinculado? Acontece o poder vinculado, gente, todas as vezes que a lei ela determina a forma como o agente público deve agir. Todas as vezes que a lei determina, define como a autoridade pública deve exercer o poder, nós dizemos que há um poder vinculado. Então, neste caso, não há a autoridade pública ou o agente público não tem margem de liberdade para decidir. Ele tem que decidir de acordo com o que está na lei, tá certo? Então, se a lei diz que deve fazer de uma determinada forma, ela expressa, definindo como deve ser feito, o agente público não pode agir de forma diferente, senão ele vai responder os seus atos. Poder discricionário, ele já é o oposto do poder vinculado. Porque o poder discricionário é quando a lei confere à autoridade pública uma certa margem de liberdade para escolher a melhor opção de resolver, de solucionar os problemas que têm interesse, que envolvem o interesse público, o interesse da coletividade. Entretanto, nós temos que lembrar o seguinte, discricionalidade, essa margem de liberdade não é absoluta, não é total, certo? O agente público, quando no uso do seu poder discricionário, ele tem um limite. Qual será o limite? O limite dele é a lei. Ele não pode extrapolar os princípios legais, os princípios do direito administrativo, ele não pode transgredir a lei. Eles têm que andar em conformidade com a lei, certo? Então, não existe discricionariedade ilimitada. Por exemplo, um decreto expropriatório, né, ele é um caso clássico de ato discricionário. Por quê? Porque ele faculta ao agente público decidir qual é o imóvel que vai ser desapropriado e qual é a finalidade, ok? Então, é discricionário. Mas a lei define, por exemplo, de forma vinculante, a competência para expedir o decreto. Então, que é ato privativo do chefe do Poder Executivo. Então, uma empresa pública não pode desapropriar uma área. O chefe do Executivo é que pode, só ele pode decretar a desapropriação e aí sim autorizar a execução do decreto desapropriatório, ok? Então, esse é o artigo 6º do Decreto-Lei 3365 de 1941, que fala da desapropriação. Poder discricionário é a capacidade poder regulamentar. Poder regulamentar é a capacidade que o chefe do executivo tem para complementar dispositivos legais. Veja, a lei, ela nasce, né? Ela é elaborada, passa por todo o processo legislativo, mas o legislador, ele não está lá na prática, então ele não consegue prever na lei
todos os meandros e todas as necessidades. Então, ele permite ao chefe do executivo, ele permite ao poder executivo que ele vá delimitar, identificar, ele vai complementar a lei, se for necessário, porque a lei não pode prever todas as situações, tá certo? Então, na hora da prática, o presidente, o governador vai, por decreto, delimitar determinado aspectos que a lei não trouxe definido, mas que já autorizou o chefe do Poder Executivo para regulamentar. O poder normativo, por exemplo, ele é a faculdade que a administração pública tem para emitir normas sobre determinados procedimentos que não sejam matérias privativas de lei. Veja a diferença. No poder regulamentar, a lei é elaborada pelo poder legislativo, permitindo ao poder executivo que regulamente. No poder normativo, é o próprio poder executivo, tá certo? Que emite normas de procedimentos para determinadas matérias que não dependem de lei. Exemplo, resoluções de caráter geral, que são competência da administração pública, poder executivo. Poder hierárquico. O poder hierárquico, ele pressupõe uma ordem harmônica. É necessário que a administração ela tenha harmonia. E essa harmonia ela é vertical, no sentido de que os órgãos superiores, os órgãos inferiores, certo? Estão submetidos à autoridade dos órgãos superiores, a eles prestando contas, sendo coordenados e ordenados de acordo com o grau de superioridade, tá certo? Então, obedecendo, sobretudo, o quê? O princípio de legalidade e o próprio interesse público, tá certo? E tem mais um poder, que é o poder disciplinar. A administração pública também tem um poder disciplinar, que é punir as faltas dos seus agentes. Então, um servidor público, quando descumpre uma lei, quando ele comete um crime, ele é responsabilizado administrativamente, certo? A administração pública ela vai disciplinar tanto os seus agentes, como também pode usar esse poder disciplinar em relação ao particular, tá certo? No caso dos agentes públicos, nós temos o artigo 143 do Estatuto dos Servidores Públicos, que é a Lei 8.112/90, tá certo? Ele vai, obviamente, ser submetido a um processo administrativo. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa figura chamada, né, abuso de poder. O abuso de poder, nós temos aí duas características, duas espécies de abuso do poder. Nós temos o abuso de poder por excesso de poder e nós temos o abuso de poder por desvio de finalidade. Quando ocorre excesso de poder, tá certo? É chamado de vício de competência, por quê? Porque o agente público, ele tem uma competência, mas ele excede, tá certo? A sua competência. Então, quando ele age fora da sua competência, ele está cometendo um abuso de poder, tá certo? Por excesso de poder. Está indo além da sua competência, além daquilo que ele pode fazer. Já no desvio de finalidade, tá certo? É quando vamos dizer que a decisão do agente público, ela está correta legalmente, porém, há um desvio de finalidade, ele está usando para um outro fim, tá certo? Que não aquele que está determinado pela lei. E quando ele faz isso, ele tem um abuso de poder por desvio de finalidade. Por exemplo, usar material, equipamentos da administração pública para benefício próprio, né? O prefeito usar os maquinários da prefeitura para gradear a sua fazenda. Então, está havendo um desvio de finalidade, porque aquele equipamento é para o bem público e não para particular, ok? Então, essa é só um toque aí sobre abuso de poder. Vamos entrar agora no tema princípios, né? Princípios do direito administrativo. Os princípios, eles, na verdade, são declarações fundamentais
que norteiam as normas jurídicas, tá certo? É como uma bússola para indicar qual é o caminho certo, tá, de aplicação do direito. Mas nós também entendemos que os princípios do direito, né, especificamente direito administrativo, os princípios são as bases ou pilares que dão sustentação às instituições, aos institutos e normas jurídicas. Umas noções gerais sobre o princípio. O Celso Bandeira de Mello, ele chama muita atenção quando ele diz que violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma, tá certo? Porque o princípio é a base. Então, se você fere uma base, tá certo? Você está pondo abaixo, né, comprometendo todo um sistema, tá certo? Então, o princípio, ele é muito mais abrangente do que a norma. Os princípios, ele tem dupla função. Ele tem uma função hermenêutica e uma função integrativa. Função hermenêutica, como nós dissemos agora há pouco, né? Na sua função de nortear, de auxiliar na interpretação correta e da aplicação da norma jurídica. Então, em caso de dúvida sobre o verdadeiro significado de uma norma, então o aplicador do direito, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o princípio como ferramenta para esclarecer e compreender claramente o sentido da norma. Na sua função integrativa, seria o caso de uma lacuna, né? De não haver uma lei específica, então, para suprir essa lacuna, a administração pública e o Poder Judiciário tem que ter uma solução, então aplica-se o princípio quando não há uma lei, tá? Também a Silva de Pietro, ela chama atenção para os aspectos da aplicação positiva ou negativa dos princípios. Na aplicação positiva é quando atua na criação, no desenvolvimento, na execução do direito. Então, quando eu estou usando para aplicação e desenvolvimento do direito, então eu estou usando os princípios de forma positiva. Quando se aplica na forma negativa, é quando rejeita os valores e normas contrárias às leis. Então, quando há uma atitude, quando há uma ação contrária à norma, tá certo? Ou o próprio uso das normas, desvirtuando essas normas, ou criando normas que sejam contrárias aos princípios, eles vão atuar de forma negativa para rejeitar qualquer valor que venha que esteja embutido em uma norma, tá certo? Que seja contrária a esses princípios. Aí ele vai ser usado para impedir que essa norma seja validada, né? Tenha validade. Gente, começando agora a aprofundar na questão dos princípios, nós temos no direito administrativo os chamados supraprincípios do direito administrativo, né? Seriam macroprincípios, seriam os princípios dos princípios, poderia se dizer assim. Então, quais seriam? Então, há vários princípios no direito administrativo, mas as doutrinas chamam atenção para esses dois princípios que são considerados macroprincípios ou supraprincípios. Quais são eles? Primeiro, a supremacia do interesse público sobre o privado. E o segundo, a indisponibilidade do interesse público. Tá? Então, olha aqui, supremacia do interesse público, tá certo? Então, nós temos aí que é um princípio implícito, tá certo? Na ordenação. Você não vai encontrar esse princípio escrito, ele é implícito, tá certo? Que o interesse público, ele está acima do interesse do particular. Conceito. Declara a superioridade do interesse da coletividade, determinando a prevalência sobre o particular. Então, quando a administração pública age, ela age no interesse da coletividade. Então, nessa base, esse poder da administração é superior ao interesse do indivíduo. Então, vamos ver num processo de desapropriação, tá certo? Você tem a sua casa, é o sonho da sua vida, tá certo? Lá você plantou o seu pé de alface, você tem toda a sua história de vida ali, tá certo? Porém, o Estado
essa sua casinha aí, vamos dizer que seja numa chacrinha na beira do rio, ok? Mas o interesse público é gerar energia para toda a coletividade, né? Para poder dar sustentação, geração de empregos, para poder dar sustentação, tá certo? E viabilizar toda a infraestrutura de uma cidade, ele vai construir ali uma hidrelétrica. E com a formação do lago dessa hidrelétrica, ele vai desapropriar a terra, né, a terrinha que você sonhou a vida toda, que herdou dos seus pais, etc. Ou seja, você não tem como sobrepor o seu interesse, né, seu direito de propriedade, sobre o interesse do Estado, porque ele representa a coletividade, que é mais importante para a coletividade formar aquele lago para ter a energia, tá certo, para toda a cidade, do que ficar impedido de fazer isso porque você tem o direito sobre a sua propriedade, ok? Essa é uma explicação assim bem simples da supremacia do interesse público. Deve-se distinguir interesse público primário do Estado e o interesse secundário. O interesse primário do Estado seria esse interesse público propriamente dito, no sentido da dimensão pública dos interesses. O interesse primário, quando a administração pública ela está ali representando os interesses individuais, tá certo? Representando os interesses individuais que se convergem no interesse da coletividade. Agora, quando o Estado, como pessoa jurídica, tá certo? Ele está no seu interesse secundário. É a pessoa jurídica. Então, por exemplo, você um agente público dirigindo, né, um carro da administração pública, bate no seu veículo, tá certo? Você vai solicitar, né, os reparos, a reparação civil e tudo, os danos materiais, ok? Nesse sentido, o Estado não tem, primeiro que há uma responsabilidade civil, tá certo? E presume que é do Estado. Mas não teria a possibilidade de ter um interesse primário, porque ele estava apressado para resolver uma coisa, né? O interesse secundário nas questões financeiras, por exemplo, tá? Então, imagine que uma empresa pública vai competir com a empresa particular. Então, mas a empresa pública tem um interesse público maior. Ali estão competindo economicamente. E aí tem que se igualar as forças, porque senão sempre o Estado vai ganhar. Então, não vai ter regras mais favoráveis para o Estado, porque representa o interesse público. Então, neste caso aí, nós temos o interesse secundário, tá certo? Então, somente válidos quando instrumentais do interesse público. São interesses individuais do Estado. Interesses primários são os interesses interesses individuais na dimensão pública. Consequência desse princípio, né, nós temos algumas prerrogativas, como, por exemplo, presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Então, presume-se que um ato administrativo ele é verdadeiro e ele é legítimo. Então, se alguém chega com um mandato, tá certo, de busca e apreensão, você presume que é verdadeiro e você vai ter que permitir, certo? O poder de império, né, ou extroverso, poder do Estado, o poder da autoexecutoriedade dos atos administrativos, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, são exemplos de consequências desse princípio. A gente explica num outro tópico esses assuntos para a gente não se perder. O outro supra-princípio é a indisponibilidade do interesse público, tá certo? O que vem ser a indisponibilidade? Ela reflete os direitos dos administrados, tá certo? Enquanto que a supremacia do interesse público sobre o privado reflete os poderes da administração pública, tá certo? Criando uma desigualdade entre a administração pública e os administrados, a indisponibilidade do interesse público reflete o próprio direito dos administrados, que a administração não pode deixar de exercer, porque não pode abrir mão dos interesses da coletividade. Então, significa que os agentes
não são donos do interesse por eles definido, né? Então, quem é que determina os interesses, a política que o governo, que o poder chefe do executivo vai exercer? É um interesse coletivo, não é só o que dá na cabeça dele, tá certo? Ele tem imagens discricionárias, mas tem um interesse que precisa ser atendido. Então, por exemplo, agora nós temos o interesse da saúde, e que esse é um interesse maior, e não cabe ao chefe do executivo decidir se vai ou não agir para ajudar os estados, é obrigação dele, certo? Porque o interesse público é indisponível, tá? O que mais que a gente pode falar sobre a indisponibilidade? Proíbe aos agentes renunciar aos poderes legalmente conferidos ou transacionar em juízo. Ou seja, por que um procurador público, ele vai sempre recorrer? Porque é obrigação dele, tá? Ele tem que recorrer porque presume-se que o interesse, ele não pode abrir mão do interesse público, tá certo? Então, por isso que uma ação contra o Estado, todas as vezes que o Estado, toda instância que o Estado perder, ele vai recorrer, é obrigação do procurador. Vamos avançar para falar agora de princípios constitucionais. Nós falamos dos dois grandes princípios. Agora, existem princípios constitucionais que são explícitos ou expressos. O que é explícito? Ele está lá na Constituição, escrito, declarado. Onde estão esses princípios constitucionais? Você abrir a sua Constituição, no artigo 37, caput da Constituição Federal, você vai encontrar os princípios da administração pública. Gente, qual é a dica para eu lembrar desses 5 princípios constitucionais? É essa palavra aí, LIMP. São 5 princípios: legalidade, impessoalidade, tá certo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Então, vamos falar de um por um, tá certo? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, está aqui nesse slide. Os 5 princípios constitucionais do artigo 37. Ok? Legalidade, atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados. Então, o princípio da legalidade pressupõe o quê? Pressupõe que a administração pública ela está sujeita à lei. Ela tem que agir de acordo com a lei. Ela só pode agir se houver lei. Ok? A administração, então, só pode fazer o que a lei permite. Gente, guarda isso aqui, ó. A administração pública, o agente público, ele só pode fazer o que a lei permite. Já o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, eu posso fazer tudo, ok? Então, se estiver fazendo alguma coisa, não tem lei que diga que proíba você de fazer, você está livre para fazer. Já o agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei diz que ele pode, que a lei permite. A administração só pode editar atos autorizados por lei. Ela não pode criar atos sem que haja uma lei que lhe dê esse suporte. O conteúdo dos atos deve também estar adequado a um esquema, né, abstrato que foi criado pelo legislador. Então, quando o legislador elabora a lei, ele define a forma como esse ato administrativo vai ser executado. E o agente público tem que agir de acordo, ou o ato administrativo deve ser de acordo com a lei. A administração só pode realizar atos e medidas que a lei ordena fazer. Então, a administração pública, ela não cria leis, tá certo? Nesse sentido, ela pode organizar, ordenar, ela tem uma normatização, poder normativo,
quando aquele que não depende de lei. Então, esse é o princípio da legalidade, esse é um princípio basilar, forte, tá certo? Ninguém pode agir a não ser que haja uma lei, tá certo? A administração pública depende da lei. O outro princípio é o princípio da impessoalidade e pressupõe que haja um tratamento igual para todos os cidadãos, tá certo? É a atuação sem favoritismos e sem autopropaganda. Então, impessoalidade. O agente público, vocês devem lembrar aí, no passado, que todo prefeito, ele fazia ali um monumento que era para marcar a sua gestão, a sua administração. Isso acabou, tá certo? Não tem que ter o nome do prefeito, porque aquele bem é da sociedade, não é do prefeito. É o princípio da impessoalidade, ok? Então, o agente público, ele tem que agir de igual forma para com todos, sem privilégios, tá certo? Então, todas as vezes que você se perceber que alguém está tendo vantagem, que um agente público está dando vantagem a uma pessoa e não está tratando você de forma igual, então, esse agente pode ser responsabilidade, ele pode responder um processo porque ele está dependendo do caso, tá certo? Por exemplo, um determinado ato administrativo pode ser anulado porque ele não respeitou o princípio da impessoalidade. Princípio da moralidade, né? O princípio da moralidade, a administração pública, ela deve agir com lisura, com probidade, tá certo? O agente público deve ser probo. A moralidade administrativa, ela é diferente da moralidade comum. Então, moralidade é a preservação da ética e da moral nos termos da lei. Então, nos termos da lei, indica que essa moralidade administrativa não é igual à moralidade comum do particular. Por quê, né? A moralidade administrativa, ela pressupõe respeito a padrões éticos de boa-fé, de decoro, de lealdade, de honestidade, de probidade, né? Adequados à lei. Muitas vezes a própria lei ela vai determinar, definir o agir do agente público, o que seria esse agir moral, ético. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? A Lei 8.429/92, que é a famosa LIA. O que é a LIA? Lei de Improbidade Administrativa. Nessa lei, trata as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, do cargo, do emprego, da função administrativa, tá certo? Então, os atos serão julgados. Às vezes, o cara pode estar dentro ali, pode ser legal um ato, mas imoral, ok? Então, você pode atacar aquele ato administrativo por ferir a moralidade, ok? Princípio da publicidade, tá? O que é o princípio da publicidade? É o dever que a administração pública tem de divulgar oficialmente os atos administrativos. Todos os atos administrativos devem ser publicizados, tá certo? Então, é a priorização da transparência e da prestação de contas, tá certo? Então, é um direito do cidadão conhecer, ter acesso a todas as informações, processos licitatórios, tá certo? O orçamento, tudo deve ser público. Uma coisa que o agente público deve se preocupar é com a publicidade. Não pode ter regras obtusas, não pode. Toda regra tem que ser pública e de conhecimento de todos, tá certo? Porque a regra não pode ser aplicada para um e o outro não ter conhecimento, tá? E, por último, nós temos o princípio da eficiência, que é a execução do serviço público com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento público. Esse princípio foi acrescentado ao artigo 37 na Constituição Federal pela emenda 19/98. Esse princípio da eficiência, ele foi um dos pilares da reforma administrativa
que procurou, entre outras coisas, um modelo administrativo público gerencial voltado para controle de resultados e atuação estatal. Nós temos ainda, pessoal, não tenho aqui não tenho slide, mas nós podemos aqui falar ainda de outros princípios constitucionais, tá certo? Nós falamos desses princípios aí que são os que estão no artigo 37. Mas tem outros princípios na Constituição, que não são apenas o LIMP. O LIMP vocês não vão mais esquecer, isso aí é o básico, eu nem sei se ainda cai, não cai assim, em concursos básicos deve cair, tá certo? Mas é um dever de vocês conhecer esses 5 princípios. Mas temos outros, por exemplo, o princípio da participação, está no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal, onde a lei deverá estipular as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta. Então, é um princípio estabelecido na Constituição 37. O princípio da celeridade processual, né? Todo mundo fala que o processo não tem fim no Brasil, mas existe um princípio, no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que diz o seguinte, que deve assegurar a todos, nos âmbitos judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação. Gente, muita coisa mudou e está mudando. Hoje, por exemplo, no estado de Tocantins, o processo é todo digital, tá certo? Isso tudo já facilita para que um processo seja mais rápido. Agora mesmo, nesse tempo de distanciamento social, né? Veja, o judiciário não parou, né? Tem audiências feitas online, né? Tem vários, o advogado não precisa mais estar indo toda hora lá no fórum, ele já tem, através de um instrumento, através de um fugiu aqui a palavra, um aplicativo que ele resolve tudo, tá certo? Dando entrada, os prazos agora ganharam mais tempo com prazo, ou seja, a própria informática, né, a tecnologia, auxiliou, ajudou nessa celeridade. Agora, nosso processo, na nossa legislação, nosso processo civil, penal, tem muitos recursos, é verdade, certo? E aí, quem tem mais o recurso, para quem tem dinheiro, tá? Para quem tem dinheiro, então o cara pode recorrendo os vários tipos de recursos, e isso faz com que o processo demore muito mais. Além também ainda uma precariedade em relação que nós temos uma grande demanda para ainda poucos juízes e fóruns, tá certo? Às vezes a demanda é muito grande, há muitos processos ainda atrasados. Mas temos aí esse princípio da celeridade processual, que é sempre objeto de estudo e discussão. O devido processo legal, esse é um princípio essencial, um princípio que vocês têm que estar sempre guardando e lembrando, é o artigo 5º, que é o inciso 54 da Constituição. A privação de liberdade ou de bens só pode ser aplicada após o devido processo legal, tá certo? Então, ninguém pode ser punido, por exemplo, um funcionário ser punido, seja uma suspensão, seja a própria demissão, se não houver um processo. É necessário que haja um processo estabelecido por uma comissão, tá certo? Instaurado por uma comissão, onde ele seja ouvido, onde as provas sejam trazidas para os autos, tá certo? Para que tenha um desfecho. Sem isso, não há, sem um devido processo legal, qualquer punição será desqualificada, tá certo? Será anulada. O contraditório, na verdade, esses três, eles sempre são usados juntos, né? Vocês devem ouvir falar. Sem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, porque dizem em sequência. Contraditório está no artigo 5º, inciso 55. São parentes ali, 54 e 55, tá? E o 55 traz 2.
O 55 diz: as decisões administrativas devem ser tomadas considerando a manifestação dos interessados. Então, o que é ampla, o que é o contraditório? É que as partes têm que manifestar, né? Seja a administração acusando, seja o administrado ou o agente público sendo acusado, tem que ter o contraditório, tem que ter o direito de manifestação, tá certo? De manifestação dos interessados. Já a ampla defesa, também no artigo, no 555, garante aos litigantes em processo judicial ou administrativo a utilização de todos os meios de prova ou recursos dos instrumentos para a defesa dos interesses perante o judiciário. Então, ampla defesa é que o interessado ele pode usar todos os meios disponíveis de prova, tá certo? Eu posso usar aquele print do celular, aquela conversa que a pessoa tentou me subornar e eu gravei, ou seja, todos os meios de prova, desde que seja para a sua defesa. Princípio da proporcionalidade veda a imposição de medidas superiores ao necessário para o atendimento do interesse público. O princípio da continuidade, o serviço público deve continuar. Então, por exemplo, quebrou, está faltando uma peça para o micro-ônibus que leva as crianças para a escola. A prefeitura tem que se virar, alugar outra van, tá certo? Fazer usar outros carros se for necessário, mas ele deve continuar prestando o serviço público, sob pena de que aquelas estudantes serão punidos, né? Eles perderão o seu direito à educação. Princípio da veracidade, que presume-se que os atos administrativos são verdadeiros. Então, eu recebi, tá certo, por essa lei aqui, dizendo que eu tenho direito, mas a lei não era válida. Mas você entende que os atos administrativos são verdadeiros. Princípio da autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. São os atos da administração podem ser colocados em práticas e aplicados pela própria administração, ou seja, quando a administração pública, tá certo? Ela cria, ela define um determinado ato, ela mesma pode praticar, é um princípio da autoexecutoriedade, né? Ela não depende de uma regulamentação para que ela possa exercer, ela mesma pode exercer os seus atos. E o princípio da autotutela, que a própria administração pode anular os seus atos ilegais. Imagine que no curso de um determinado processo, a administração percebe, o agente público percebe que houve um erro. Ele não precisa esperar que seja instaurado um processo que a pessoa venha questionar. Se o agente público sabe que houve um erro, a própria administração pode anular os seus atos e voltar atrás, tá certo? Então, pessoal, esses são os princípios administrativos. Nós falamos aqui hoje, no direito administrativo, do conceito, nós falamos das funções administrativas, das fontes do direito administrativo, da lei, costumes, princípios, jurisprudência. Falamos da administração pública, nos seus sentidos subjetivo e objetivo, o que é atividade pública. Nós falamos de cada uma dessas atividades. Nós entramos no assunto dos poderes da administração, especificando que esse poder é dado pelo próprio ordenamento jurídico, poder vinculado, discricionário, regulamentar, normativo, hierárquico, disciplinar. E entramos no assunto de princípios administrativos, tá certo? Na nosso próximo encontro, então a gente fecha aqui, mas eu abro agora oportunidade para alguma pergunta, né, ou alguma colocação, né, alguma observação de vocês.